Nesta aula, nós vamos analisar os aspectos práticos da sociologia. O aspecto operacional da sociologia na medida em que ela se destina a resolver problemas, a fazer planejamentos, a prever situações. E nesse momento a gente se lembra novamente de um grande autor, de um filósofo contemporâneo chamado Edgar Morin, que divide a sociologia e as ciências sociais, de maneira geral, em sociologia científica e sociologia ensaísta. Aí já se colocam dois referenciais: os que optam por uma visão científica dos fatos sociais e outros que descrevem, que falam, que comentam a respeito desses mesmos fatos sociais. Primeiramente, a sociologia científica. Ela é mecanicista, ela é técnica, matemática, se utiliza da estatística, ela é oriunda da corrente positivista do início da sociologia. É determinista, é linear, é bem mais exata do que a sociologia ensaísta. Por exemplo, ao analisar as intenções de voto antes de uma eleição, ela verifica que determinado candidato tem 22% de intenção de voto de uma determinada esfera espacial, de um determinado município, por exemplo. Um outro tem 27%, o outro tem 21%, o outro tem 10%, e assim por diante. E que, por exemplo, 15% não teriam opinião ou não teriam intenção de votar. Essa é a apresentação de uma radiografia do momento, daquele momento em que, através de uma amostra, se coletou um conjunto de opiniões das pessoas que vivem nesse espaço social. E o sociólogo científico, ele diz que essa pesquisa, ao publicá-la, que ela tem 2% de margem de erro, por exemplo, para mais ou para menos, e que tem um nível de confiança de 90%, ou seja, se forem feitas 100 pesquisas daquele universo, naquele município, 90% dariam aquele resultado. Porém, a garantia desse resultado depende não só da montagem metodologicamente correta da pesquisa, mas também depende de fatores que podem ocorrer. Por exemplo, nas recentes eleições francesas, o candidato favorito, amplamente favorito pelas pesquisas, de repente se descobriu que ele tinha um fenômeno de nepotismo na vida dele. Ele indicava mulher e filhos para cargos públicos e eles não trabalhavam, ganhavam sem trabalhar. Ou seja, refeita a pesquisa, ele caiu.
Então, a radiografia, a sociologia científica é sempre radiográfica. Ela detecta um momento da realidade social em relação a esse assunto. Ela diz quais são os percentuais, mas não cessa por aí. Entrega esses resultados para a análise dos sociólogos, dos comentaristas políticos, dos jornalistas, etc., para que eles comentem. E aí entra-se então na sociologia ensaísta. O ensaio é um estudo, é um trabalho de reflexão sobre aqueles dados. E aí depende mais uma vez, do referencial teórico. A pessoa que vai fazer a interpretação daqueles percentuais de intenção de voto vai ter explicações, vai fazer um estudo, vai explicar, E isso depende do referencial dela. Como nós estamos no terreno político, estamos falando de um exemplo político, se o analista, se o sociólogo tiver uma tendência liberal, por exemplo, ou você pode ter uma tendência socialista, social-democrata, pode ser um radical de direita ou de esquerda, as análises serão diferentes. Então, percebe-se nesse momento que o referencial teórico vai influenciar profundamente o tipo de análise que vai ser feita. E nós, que estamos aqui estudando sociologia, que temos um ideal de procurar um pouco de neutralidade. Eu digo um pouco porque o analista sociológico, ele é um sujeito que está inserido no próprio objeto de estudo que ele está analisando. Então, dificilmente ele será neutro. Mas tem de tentar ser neutro. Ele precisa usar os dados da sociologia científica, ele precisa se socorrer do histórico, do que ocorreu no passado, naquela realidade. Ele precisa conhecer as tendências daquela comunidade e o tipo de leis sociais que atuam naquela comunidade. Leis sociais são tendências de comportamento coletivo, como a gente vai ver mais tarde. Nós vai ter de levar em consideração exemplos anteriores e fazer um comentário, fazer um estudo e publicar. Estará dentro daquilo que se chama de sociologia ensaísta, que será submetida ao feedback da história, que vai dizer no futuro se aquilo estava certo ou se aquilo estava errado. O que não se pode admitir do ponto de vista científico, sobretudo para nós que estudamos sociologia, que as análises sociológicas sejam feitas por livre associação de ideias ou carregadas de um ideologismo que faz com que a nossa lente se obscure pela ideologia. Enfim,
preparar-nos para estudar sociologia, analisar problemas sociais, analisar o problema educacional, a questão educacional, à luz do que acontece na sociedade, supõe alguns cuidados, os quais nós estamos tomando aqui.